O que é o quê? Horas, tempo de morte. A pergunta dele, tempo de morte em horas, né? A gente estima em horas. Lembra que eu falei que minutos, segundos, só lá nos seriados de televisão, CSI, Bones, né? Então, a gente estima em horas aqui, tá? Tempo de morte em horas. HS é horas. Em horas. Aí aqui, 37,2, que é temperatura retal média corporal normal, menos a temperatura retal que eu medi naquele cadáver, dividido por 1,5. De onde que veio 1,5? Perda média de 1,5 grau por hora no Brasil estimada. Bom, faço essa formulazinha e acho o tempo em horas, tá? O HS aqui é horas. Bom, essa é uma fórmula. E vocês vão ver que as duas não se sobrepõem, tá? O segundo jeito, letra B. Como é que eu consigo estimar tempo de morte com base ali na fórmula B? Corpo perde 0,5 grau para cada hora nas 3 primeiras horas de morte. Então, na primeira hora de morte, ele perdeu 0,5 grau. Na segunda hora, mais 0,5 grau. Então, 1 grau no total. Na terceira hora de morte, continua perdendo 0,5 ainda. Então, 1,5 grau a menos, tá? Da quarta hora em diante, 1 grau por hora. Então, na quarta hora, 2,5. Na quinta hora, 3,5. E assim por diante. Deu para entender? Sim? Geralmente cai a segunda fórmula, tá? Se tiver de guardar uma das duas, sugiro guardar a segunda, tá? Bom, passando para o terceiro fenômeno consecutivo, o aparecimento, o surgimento daquelas manchas arroxeadas, azuladas na superfície do corpo, que a gente chama de mancha de hipostase, é o nome mais comum ou mais utilizado no dia a dia, mas que pode vir também com o nome mancha de posição, livor cadavérico ou livor mortis. Cuidado para não confundir lá na frente, fenômeno destrutivo de putrefação. Eu tenho uma mancha verde que surge aqui na região do abdômen. Então, essa mancha verde é 24 horas. Aqui eu estou ainda em 2, 3 horas. Então, lê com calma. Mancha de hipostase é uma coisa e mancha de verde abdominal é outra alteração. Mancha verde é de putrefação. Está lá em 24 horas de morte. Aqui eu ainda estou em 2, 3 horas. Bom, essas manchas de hipostase, elas aparecem em todos os cadáveres, tá? Exceto, ou às vezes ela vai ser pouco perceptível. Então, todo cadáver tem mancha de hipostase. Mas ela pode ser pouco perceptível se a causa da morte daquela pessoa tiver sido um grande sangramento, uma grande hemorragia. Por quê? Mancha de hipostase, ela se forma. Então, imagina um vaso sanguíneo como se fosse uma coluna de sangue, uma mangueira, tá? Depois da morte, não tem sangue circulando. O que vai acontecer com essa coluna de sangue? Ela começa a decantar, ela começa a depositar. E aí eu tenho a formação, o aparecimento da mancha de hipostase. Então, repetindo, mancha de hipostase se forma por
deposição do sangue por ação da gravidade. Então, se ela, né, é formada por deposição de sangue, se eu tiver perdido muito sangue, ela pode ser pouco perceptível, tá? Cor da mancha de hipostase, como eu falei, azulada, violácea, tá? Ou azul púrpura. Bom, se forma então, como eu acabei de falar, deposição do sangue por ação então da gravidade nas áreas de maior declive do cadáver. O que é essa área de maior declive do cadáver? Imaginem que eu tenho um corpo deitado de costa. A pessoa morreu e estava de costas, tá? O que a gente chama de decúbito ou posição dorsal, tá? Se ele estava de costa, qual que é a maior área de declive dele, gente? Nas costas, tá? Mas se ele estiver numa posição de bruço, então que a gente chama de decúbito ventral, região de maior declive vai ser anterior. Se ele estiver de lado, lado direito. Se ele estiver do lado esquerdo, lado esquerdo. E se ele estiver suspenso, suspensão completa, região dos pés, de membro inferior. Então, mancha de hipostase vai se formar na área de maior declive do cadáver. Se ele estiver em dorsal, na região das costas. Se ele estiver ventral, na região anterior. Se ele estiver em suspensão, na região inferior, tá? De membro inferior. Bom, vai ser constante a cor violácea ou azulada. Sempre. Resposta não. E foi a pergunta que teve no concurso de delegado agora da FUMARC, tá? Exceção. Se eu tiver algo estranho, uma substância estranha no sangue. Por exemplo, um veneno, tá? Ou um tóxico, ou uma droga, ou tiver um monóxido de carbono, que é esse CO aqui, tá? Monóxido de carbono no sangue. Por quê, gente? Ela não é formada por deposição do sangue? Se o sangue tem uma cor diferente, a mancha de hipostase vai ter uma cor diferente do roxo, do azulado. Monóxido de carbono, ele deixa o sangue numa cor vermelhinha, o que a gente chama de carminado. Então, o que é algo carminado? Muito avermelhado, tá? Se o sangue é avermelhado, a mancha de hipostase vai ser avermelhada, vai ser róseo avermelhada, tá? Então, geralmente, ela é roxa, exceto se eu tiver algo estranho, substância estranha no sangue. O exemplo, monóxido de carbono, tá bom? Ele falava que era cocaína que deixava o cadáver numa tonalidade carminada. Não, ele só trocou a cocaína pelo monóxido de carbono, tá bom? Então tinha que ser monóxido de carbono, deixa uma cor carminada. Bom, ela aparece quando? Quando que eu tenho essa mancha de hipostase? Já comentei, ela começa a se formar, a aparecer com 2 a 3 horas após a morte. E ela vai permanecer até quando? Até quando que eu acho mancha de hipostase no corpo? Tá? Até fenômeno putrefativo, onde ela vai começar a mudar de cor, né, como todo o restante do corpo, que vai ficar esverdeado. Então, mancha de hipostase vai persistir aí até praticamente 48, 72 horas, vários dias depois da morte. Então, 4 dias, 6 dias, até começar a putrefação, a destruição do corpo. Ela pode ser realçada nas asfixias. Então, o que é asfixia? Vamos ter uma aula específica
mas são os enforcamentos, os estrangulamentos, os afogamentos, sufocação direta, indireta, tá? Como que é o sangue nessas asfixias? Ele é bastante fluido, então bastante, entre aspas, ralo. Se o sangue é muito fluido, concorda que a mancha de hipostase vai ser maior, vai ser realçada, né? Pode, inclusive, aparecer um pouquinho antes de 2 a 3 horas. Bom? Oi? Não é a permeabilidade, a pergunta, se aumenta a permeabilidade de vaso. Não, a permeabilidade é mesmo. Só que o sangue é ralo. Se ele é ralo, ele escorre, flui, passa mais facilmente no meio dessas estruturas e aí ela é realçada, tá? Imagina algo mais viscoso, demora a decantar. E algo bem ralinho, entre aspas, decanta mais rapidamente, mais facilmente, tá? É só pela fluidez do sangue que a gente explica. Bom, exemplo aqui de manchas de hipostase, região dorsal, tá? Essas manchas arroxeadas, avermelhadas. Mancha de hipostase nessa região, nesta região aqui também, tá bom? Aqui já bem difundida. E como eu disse, ela tem início com 2 a 3 horas. Outro ponto relevante que cai na prova, a fixação de uma mancha de hipostase. O que é isso? Falei que ela se forma nas regiões de maior declive do cadáver. Então, vamos imaginar a pessoa está em decúbito dorsal. Aonde que ela vai se formar? Na região das costas. Mas vamos imaginar que depois que ela começou a aparecer, eu fui lá e mudei o corpo de posição. Eu coloquei ele em decúbito ventral. O que vai acontecer com a mancha de hipostase, gente? Ainda não. Ela vai se refazer naquela nova posição. Então, ela vai sair, entre aspas, aqui, das costas e vai se refazer na região da frente. Até quando isso pode acontecer? Até ela se fixar. Então, até 8 a 12 horas. Então, vamos repetir. Até 8 a 12 horas, se eu mudar a posição do cadáver, mancha de hipostase vai se refazer na nova posição. E se for depois de 8 a 12 horas, ela já se fixou. Então, se tiver 8 a 12 horas, ela estiver no dorso, e eu virar o cadáver de posição para decúbito ventral, a mancha de hipostase vai ficar nas costas e a pessoa em decúbito ventral. Deu para entender, gente, o que é fixação? Então, fixação, até fixar, ela muda de posição. Ela se refaz, se recoleciona. Depois disso, ela vai ficar na posição original de formação, tá? Bom, outra característica, às vezes, indivíduos aí de cor negra, elas podem não ser notadas. Ah, e aí a gente tem que utilizar algumas lâmpadas, alguma iluminação especial. Bom, complicando mais um pouquinho. Mancha de hipostase, eu falei que era na superfície do corpo, né? Mas eu tenho também mancha de hipostase se formando dentro dos órgãos internos. Então, no fígado, nos pulmões, no coração, eu também tenho formação de mancha de hipostase. Então, hipostases viscerais, tá? De vísceras, de órgãos internos. Então, do lado de fora e órgãos internos, tenho essas manchas azuladas. E tenho, inclusive, nos dentes. Forma mancha de hipostase também nas estruturas, nos elementos dentários.
E eles são, inclusive, denominados de pink teeth ou dente rosado. É mais comum, então posso ter dente rosado em qualquer causa de morte. Mas guardem, uma delas é mais frequente ou é mais notada ou nós detectamos mais nos casos de afogamento. Então, pink teeth pode ter em qualquer causa de morte, mas ele é mais observado nos afogamentos. Já caiu essa questão em concurso aqui da FUMARC, tá? De perito de 2013, perguntou pink teeth, tá? Resposta, afogamento. Agora é exclusivo, resposta, não, tá bom? Pode aparecer enforcamento, estrangulamento e até em causas naturais de morte. Finalizando, o que uma mancha de hipostase me fala? Ela me fala muita coisa, quando eu acho. Primeiramente, ela me permite falar que a pessoa está morta, tá? Então, dá o diagnóstico de morte. Segundo, ela me permite falar ou pensar em causa de morte. Exemplo do que eu acabei de falar, concurso de delegado. Se ela está carminada, vermelhinha, já começo a pensar em asfixia por monóxido de carbono, tá? Ela me permite falar em estimativa, em tempo de morte. Que é isso? Se eu acho uma mancha de hipostase, posso falar que a pessoa tem mais de 2, 3 horas de morte. Se ela ainda não se fixou, ela tem entre 2 e 3 e menos de 8, 12 horas. Olha, eu estimando o tempo de morte. E se ela já está fixa, eu falo que aquela pessoa tem mais de 8 a 12 horas de morte. Entendido aqui, gente? Estimativa. E ela me permite falar, inclusive, posição e possíveis mudanças de posição do cadáver. Achei mancha de hipostase no dorso. Cadáver estava em decúbito ventral. Mexeram na posição daquele cadáver, tá? Então, me permite falar essas 4 coisas. Que é o que eu acabei de falar aqui. Se tiver mais de 12 horas e tiver o oposto, eu posso falar que houve mudança de posição do cadáver. Bom, quarta característica, ou melhor, quarto fenômeno é cadavérico imediato ou consecutivo, rigidez cadavérica. Já comentamos um pouquinho da rigidez cadavérica, tá? Então, ele é um fenômeno físico e químico, tá? De instalação, que nós falamos, progressiva, começando ou sendo observada, primeiro na região da cabeça e depois descendo. Quer dizer, progressão crânio-caudal que nós falamos. Quando que eu começo a ter rigidez cadavérica? Já comentei, em torno de 1 a 2 horas após a morte. Então, isso é o que a gente chama de início da rigidez, tá? Progride e tem o seu pico máximo em torno de 8 horas após a morte. E depois disso, essa rigidez persiste, tá? Até mais ou menos, ou em torno de 24 horas. Depois, o que vai acontecer novamente? Ela vai se desfazer, se desinstalar da cabeça para os pés. Então, dissolução da rigidez também crânio-caudal. 36, 48 horas após a morte,
cadáver vai estar novamente flácido. Então, resumindo ou relembrando, eu tenho flacidez inicial, 1 a 2 horas começo a rigidez, que vai ter o seu pico máximo, quer dizer, todo o corpo está rígido com 8 horas, ele se mantém rígido até 24 horas, 24 horas ela começa a se desfazer, com 36 a 48 horas, novamente flácido, tá? Todo flácido. Entendido aqui, gente? Bom, não acredito que vão pedir isso para vocês, mas por que a gente tem rigidez, tá? Diversas teorias, sugiro guardar pelo menos essa, ou somente essa, tá? Não tenho mais fornecimento de energia para as células, não tenho mais produção, essa substância aqui, que é o combustível energético, né, do nosso corpo, que é o ATP, né? Se eu não tenho ATP mais, eu não tenho contração e relaxamento, vou ter a rigidez, tá bom? Então, essa é a explicação. Então, já comentei como que a rigidez cadavérica se instala. Então, começa da cabeça, vai progredindo, membro superior, tórax e abdômen, 8 horas, todo o corpo está rígido. Então, progressão, instalação, crânio, caudal, tá? Conhecida aí pela lei de Nisten. Essa lei de Nisten, essa progressão crânio-caudal. Do mesmo jeito que ela se instalou, crânio-caudal, ela vai se desfazer no sentido de cabeça para os pés, tá? Então, exemplo de rigidez cadavérica, tá? Pico máximo. Rigidez cadavérica também em pico máximo, tá? Mais de 8 horas. E ela vai desaparecer, né? Como eu falei, em torno de 24 horas. Cadáver vai estar novamente flácido com 36, colinha está até aqui, né? 36 a 48 horas, tá? Temos, então, 3 fases para a rigidez. Concordam comigo? Quando ela começa, início, 1 a 2 horas. Quando ela tem o pico máximo, o seu meio, 8 horas. E quando ela começa a desaparecer, a desinstalar, eu tenho o início do fim da rigidez, 24 horas, tá? Mas nós temos uma particularidade, né? Ela vai se instalar, né? E a gente observa essas subdivisões de pico de rigidez. Por que eu estou comentando isso? Já caiu questão de prova que eu precisava saber esse momento de rigidez no membro superior. Então, eu falei que ela é da cabeça para os pés. Então, vamos dividir cabeça, braços, tórax e perna. Começa com 1 a 2. Repito 2 aqui, acrescento mais 2. Repito 4 aqui, acrescento mais 2. Deu 6. Repito 6 aqui e acrescento mais 2. Deu 8, tá? Regrinha aí, é um jeito de tentar guardar essas 4 subdivisões da rigidez. Vamos lembrar o pico máximo com 8, começa com 1 a 2. Vou sempre repetindo o número e acrescentando mais 2. Bom? Dúvida, gente? Tá, rigidez? Então, já comentamos, lei de Nisten. Rigidez assimétrica. O que é isso? Sempre o meu lado direito vai ter a mesma rigidez, na mesma intensidade que o meu lado esquerdo, gente? Não. Pode ser que o lado direito tenha mais rigidez que o lado esquerdo, tá? Que é o que a gente chama de rigidez assimétrica cadavérica. Então, existe
Nem sempre o lado direito vai ser igual ao lado esquerdo. E o último fenômeno eu justamente deixei para explicá-lo, né? Não expliquei lá no inicinho, para não dar um nó na cabeça. Então, o espasmo cadavérico. O que é esse espasmo cadavérico? Que é o nosso quinto fenômeno consecutivo. Eu falei que primeiro eu tenho flacidez, depois eu tenho uma rigidez que vai progredindo da cabeça aos pés, e depois eu tenho uma flacidez novamente daquele cadáver. Mas em algumas situações extremamente raras, e principalmente quando eu tenho certos tipos de lesão na cabeça, no cérebro, uma região específica do cérebro, a pessoa, aquele corpo, pode não ter flacidez, depois rigidez progressiva. O que acontece? Ela tem o fenômeno raro que a gente chama de espasmo cadavérico, que é uma rigidez abrupta, generalizada e violenta, sem aquela fase de relaxamento muscular inicial. Então, é o que a gente chama de sinal de Cosu ou espasmo cadavérico. Ao invés dela passar pelo relaxamento e depois rigidez progressiva, logo depois da morte, ou no momento da morte, ela já tem uma rigidez violenta e generalizada. É o que nós denominamos de posição em que a morte surpreendeu aquela pessoa. Então, se ela está com a mão na cabeça, ela continua com a mão na cabeça. Deu para entender, gente? O que é esse espasmo cadavérico? Sim? Então, ele não passa por aquelas fases progressivas que eu tinha acabado de falar com vocês. A morte surpreende, ele fica naquela posição, tá? Caiu na prova de perito também. Sinal de Cosu, né, é o espasmo cadavérico, tá? Então, exemplo aqui de sinal de Cosu, tá bom? Essa posição aqui, ó. Morte surpreendeu, ele ficou nesta posição. Bom, passando, né, saindo dos abióticos, estávamos aqui. Consecutivos, vamos passar para os transformativos. Lembrando que eu tenho dois tipos de transformativos. Destrutivos, em número aqui de 3, se quiser colocar já aqui a colinha, né? Número de 3. E conservadores em número de 6, tá? Mas antes, né, de começar a descrever cada um desses fenômenos destrutivos e conservadores, eu preciso relembrar o conceito de tafonomia. Então, o que é a tafonomia? É o estudo de todas as fases pelas quais o cadáver passa após a morte. Então, todas essas fases de evolução dos restos humanos, elas são estudadas, são chamadas de tafonomia. Então, desde o início até o fim, essa evolução toda é chamada de tafonomia, certo? Bom, fatores que interferem, já comentamos, não vou repetir. Então, da mesma forma que nos consecutivos, posso ter uma aceleração ou um retardo no aparecimento destes fenômenos transformativos. Vale a pena ressaltar aqui, principalmente, o local aonde o corpo se encontra. Por quê, gente? Os fenômenos transformativos, basicamente a putrefação, ela vai ser muito acelerada ou retardada, dependendo aonde o corpo se encontra. Por quê? Putrefação acontece por ação de bactérias.
bactérias. Bactérias tanto do nosso corpo, quanto bactérias que vêm de fora. Então, se o corpo estiver num meio ambiente, tem muita bactéria, entre parênteses, vindo de fora, acelera a putrefação. Além disso, lá na fase 3, né, que a gente chama de liquefação, é muito relevante a ação de inseto e larva de inseto. Então, se o corpo estiver no meio ambiente, a ação de inseto vai ser acelerada, tá bom? Então, relevante aqui eu ressaltar pelo menos local aonde o corpo se encontra. Fenômenos, então, transformativos. Falei que eu tenho 2 subtipos. Destrutivo e tenho conservador. Guarda esse esqueminha que consegue resolver várias questões de prova com essa divisão. 3 destrutivos: autólise, putrefação e a maceração. E conservador, eu tenho 6. Mumificação, saponificação, o sinônimo, tá? Adipoceira. Então, dica aí, uma pergunta, se tiver resposta, letra A, saponificação, e letra, por exemplo, C, adipoceira, não vai ser esse fenômeno, concorda? Porque isso é sinônimo, tá bom? Calcificação, corificação, fossilização e congelação. Sugiro guardar os 2 primeiros, porque são os mais comuns no nosso meio. Quer dizer, no Brasil e em Minas Gerais, os 2 mais comuns são mumificação e saponificação. Bom, primeiro destrutivo... Oi. A pergunta dela, né? No livro do professor França, né, ela está me perguntando do 7º fenômeno. No livro do professor França, eu vou comentar no finzinho da aula, ele cita ou coloca um 7º fenômeno conservador, que é o que a gente chama de cabeça reduzida. Por que eu nem coloquei aqui, mas eu vou citar no finzinho? Porque é um fenômeno conservador que nós temos no Peru, na Colômbia e no Equador. Então, a gente não tem no Brasil esse hábito de guardar a cabeça de inimigo como troféu de guerra, tá? Lá em algumas tribos eles fazem isso. Então, citado esse 7º fenômeno aqui, vou falar no finzinho da aula, tá bom? Respondido? Sua pergunta? Então, cabeça reduzida, tá? É o 7º fenômeno citado pelo livro do professor França. Aí guarda que é Peru, Equador e Colômbia, né? Não tem no Brasil. Se cair, é bem pouco provável, né, gente? Já que não é muito comum. Bom, autólise. Então, primeiro fenômeno, voltando lá, transformativo, destrutivo. Guardem 2 palavras para autólise, gente. Aonde que acontece a autólise? Dentro de cada célula do nosso corpo. Então, ela acontece na intimidade, no interior de cada célula. Segunda palavra-chave, tá? Não tem ação de bactéria, também de inseto, neste processo de autólise. Aí alguém vai me perguntar, então como é que acontece esse fenômeno de destruição da célula? Já que eu não tenho ação de bactéria, não tem ação de inseto. Aí eu tenho que relembrar, um minutinho relembrando, o que é uma célula, né? Lá do ensino médio, lá do 2º grau. Eu tenho uma membrana, tenho um núcleo, tem aqui aquele citoplasma, lembra? E dentro do citoplasma, um monte de bolinhas que a gente chamava e chama de lisossoma, tá? O que lisossoma tem? Enzima,
substância ácida. Por isso que ele fica dentro da bolinha lá, que senão ele tinha destruído tudo. Quando tem a morte, não chega mais sangue para essa célula, lisossoma estoura, se rompe, libera conteúdo ácido que destrói cada uma das células. Deu para entender, gente? Rapidinho lembrando. Então, intimidade da célula pelas enzimas ácidas que estão dentro de cada célula, por isso que eu não preciso da ação de bactéria. Bom, então esse é o fenômeno de autólise. Onde que ele está aqui? Ó, fermentativo, tá? É de enzima, é químico, não preciso de bactéria. Então, a enzima é ácida, tá? Aquilo que eu expliquei, está aqui para vocês terem material de estudo. Então, tem acidificação e a vida, o ser humano não pode ter meio ácido. A gente não sobrevive, estrutura do nosso corpo não sobrevive em meio ácido, tá? Bom, a exceção, e aqui vale a pena a gente comentar, né? Uma estrutura que não sofre autólise no nosso corpo, a córnea. Então, por isso que eu posso transplantar, desde que autorizado, né? Posso retirar a córnea depois da morte até 6 horas. Por quê? Ela não sofre esse processo de acidificação. O resto das estruturas sofre e aí não dá para transplantar, né? Sem a gente ter ainda perfusão daquelas estruturas. Bom, então, se eu tiver acidificação, eu tenho autólise. Bom, vou pular esses fenômenos que eu não acredito que vão pedir para vocês, tá? Como é que a gente poderia ver se um corpo está ácido ou não? E vou passar para o segundo fenômeno. Então, o segundo fenômeno, o fenômeno de putrefação. Fenômeno destrutivo, né? Que nós estamos estudando. Aqui sim. O que acontece na putrefação? Eu vou decompor o corpo. O que vai acontecer? Essa estrutura complexa, que é o nosso corpo, vai ficar reduzida à estrutura simples, traduzindo a ossos isolados, tá? E por que a putrefação acontece? Aqui sim, preciso da ação de bactéria, que bactéria de dentro do nosso corpo e as que vêm de fora. Então, endógena e exógena. E lá na terceira fase, a ação de insetos e larvas de inseto e de moscas. Então, mosca, inseto e larva de inseto, tá? Então, vai ser desorganizado o nosso corpo, como eu falei, sair dessa estrutura complexa para uma estrutura simples, desorganizando, decompondo pela ação desses germes. Sempre nesta ordem. Bactéria aeróbia, o que é esse aeróbio? Aquela que precisa de oxigênio para sobreviver. Depois, bactérias facultativas, tá? E por último, bactérias anaeróbias, que não precisam de oxigênio. Nesta ordem que é a bacteriologia da putrefação, tá? Bom, putrefação, comentei, ela tem um ponto de partida, ou ela tem uma manifestação, um sinal inicial. Que sinal inicial, tá? Onde que eu observo no corpo que começou esse fenômeno de destruição? Mancha, e aqui eu falei para não confundir, verde abdominal. Então, aparece uma mancha esverdeada aqui na região da barriga, do abdômen. Em que local? Lado direito. Pode ser do lado esquerdo? Resposta não. É do lado direito. Especificamente aqui, ó, fossa ilíaca direita. Então, ponto de partida da putrefação, mancha verde abdominal, na região do abdômen, que é chamada de fossa ilíaca direita.
Quando que eu tenho o aparecimento desta mancha? Estou lá na frente já, né? 20 a 24 horas após a morte, tá? Já volto aqui e comento daqui a pouquinho da exceção, tá bom? Então, guardem. Abdômen, fossa ilíaca direita. Por que nessa região? Explicação. Intestino. Tá? Então, o local que a gente tem mais bactéria dentro do corpo, intestino. Tá? Especificamente essa região aqui do intestino, que é chamada de seco. Tá? Diversos fatores também influenciam a putrefação. Não vou repeti-los. E a mancha, aliás, desculpa. A putrefação tem uma marcha que a gente fala. Ela é dividida em 4 fases ou 4 períodos. Período de coloração, período gasoso, período coliquativo e período de esqueletização. Posso inverter a ordem? Resposta: não. Ela passa neste formato. Traduzindo aí para a linguagem, né, mais leiga. Corpo muda de cor, fica esverdeado, tá? Posteriormente, enche de gases. Posteriormente, dissolve parte mole. O que é uma parte mole? Víscera, gordura, né, tecido adiposo e músculo. Vai derreter, vai dissolver. E vai sobrar osso isolado, tá? Então, não posso inverter as ordens. Já caiu em prova perguntando quais são os 4 períodos em ordem. Então, cromático, gasoso, coliquativo e esqueletização. Muda de cor, enche de gases, dissolve, sobra osso. Tá? Traduzindo aí. O primeiro período, então, já comentamos a respeito dele. Ele começa quando? 24 horas depois da morte, pelo aparecimento da mancha verde na região do abdômen. Então, mancha verde abdominal. Em que lugar específico? Falei que não é do lado esquerdo, é do lado direito. Então, fossa ilíaca direita, por causa do intestino, que tem muita bactéria, tem grande quantidade de bactéria, tá? A exceção, né, que eu falei que eu já ia falar, ela sempre vai ser na região do abdômen? Resposta: não. Eu tenho 2 exceções, que essa mancha verde não vai ser aqui no abdômen e vai aparecer aqui na região do pescoço e na região do peito, do tórax, tá? Primeiramente, nos afogados, então, nas pessoas que tiveram afogamento, tecnicamente, local de maior quantidade de bactérias em um afogado, região de respiração. Então, região aqui, ó, de pulmão. Então, no afogado, mancha verde começa no pescoço e no tórax, tá? Lembra que ele morreu afogado, né? Encheu de bactéria pulmão e região aqui respiratória. E a segunda exceção, o feto. Então, a criança, né, o feto que nasce com vida, então ele nasceu vivo, mas ele morre até 24 horas. Então, antes de um dia de vida, ele morre. Aonde é o local de maior quantidade de bactérias nessa criança? Na região respiratória. Por quê? Ele morreu até 24 horas, não deu tempo ainda de ter bactéria no intestino dessa criança, tá? Então, no feto, que nasce com vida e morre até 24 horas, né, mancha verde também vai ser na região do pescoço
e do tórax, e não aqui na fossa ilíaca direita. Entendido isso, gente? O afogado cai com rotina, tá? Aliás, cai frequentemente na prova de medicina legal. Já caiu aqui, já caiu em outras provas, perguntando qual é a causa da morte quando a mancha verde está na região da cabeça e do pescoço. Afogamento, tá bom? Bom, ela é azulada, esverdeada, aparece aqui na região da fossa ilíaca e em torno de 3 a 5 dias ela se espalha, ela se difunde para todo o abdômen e depois todo o corpo vai ficar numa tonalidade esverdeada, tá? Bom, por que da cor verde? Não acredito que vão perguntar, mas a produção dessa substância aqui, ó, sulfometahemoglobina, que é a reação de hidrogênio aqui com hemoglobina. Hemoglobina é um dos constituintes, né, das hemácias, que são as células vermelhas do sangue, tá? A hemácia tem hemoglobina, depois da morte ela reage com hidrogênio e forma esse composto que é sulfometahemoglobina. Não acredito que vão perguntar, tá? Já vi, mas não acredito que das 5 questões vão perguntar uma sulfometahemoglobina. Mancha verde em região abdominal, fossa ilíaca, aqui é o lado direito, lado esquerdo tá para cá. Então, região de fossa ilíaca direita. Região aqui de fossa ilíaca direita, tá para cima, tá? Passando então para o segundo período, dá tempo ainda da gente falar. Então, depois que muda de cor, bactéria começa a produzir gases dentro do corpo. Então, ele vai entrar no período que nós chamamos de gasoso ou enfisematoso. 3 características principais para esse período. Primeiramente, o corpo vai ficar gigantesco. Por quê, gente? Está cheio de gás. Que gás? Produzido pelas bactérias. Então, ele vai ficar num padrão, uma posição que a gente chama do lutador, é essa posição, tá? Porque está cheio de gases. Então, do lutador ou do boxeador também. A gente usa mais o lutador. Do lado de fora, bactéria está produzindo gás. Gás que vai formar, vai distender a pele e formar bolhas na superfície do corpo. Sinônimo para bolha, tá? Puxa a setinha aí. Vesícula, tá? Puxa outra setinha. Flictena. Vou escrever aqui no cantinho. Flictena, tá? São as 3 palavras que a gente usa para falar dessas bolhas. Bolha, até aqui, ó. Flictena ou vesículas. Vai encher de bolha na superfície do corpo. Por quê? Gás produzido pela bactéria. Conteúdo dessas bolhas, tá? Vai ser igual a bolha de quando a gente queima a mão? Não. Conteúdo esverdeado, um líquido verde, extremamente fétido, tá bom? Então, já falei a segunda característica. Posição do lutador, flictenas. E a terceira característica, que cai muito na prova, presença de circulação póstuma de Bruardel. Aí é no mínimo estranho, né? Está circulando depois da morte? O sangue voltou a circular? Não, gente. Bactéria produziu gás dentro do corpo. O que ela fez? Empurrou os vasos do nosso corpo para a periferia, que ficaram muito evidentes, dando a falsa impressão de que teria sangue circulando. Então, nome para essa alteração, circulação póstuma, e aqui foi o autor que descreveu, de Bruardel.
Então, são os vasos que ficam na superfície, empurrados aí pelos gases produzidos pelas bactérias. Se todo o corpo está gigantesco, a boca vai estar entreaberta, língua projetada para fora. Olhos também projetados para fora do globo ocular. Exoftalmia. Abdômen extremamente volumoso, cheio de gases. E por último, tá? Para a gente finalizar antes do intervalo, abdômen cheio de gás. O que pode acontecer, gente? Esse gás empurrar o intestino, que vai ser exteriorizado, vai prolapsar, vai sair pela região do ânus. Então, posso ter prolapso do intestino. Uma região anal que está dilatada, lá em cima muita pressão, o intestino vai ser exteriorizado, tá? Então, prolapso intestinal. E no sexo feminino, lembrar que a gente tem útero, tem a vagina. Então, o útero pode ser empurrado pela cavidade vaginal. Então, prolapso genital, tá? Se a mulher estiver grávida, o que pode acontecer? Pela grande pressão de gases, o feto ser expulso, entre aspas, né? No que a gente chama de parto pós-mortem. Por quê? Gás produzido pela bactéria, tá? Então, vamos fazer um intervalinho, a gente volta e aí eu comento desses últimos 2 itens.